Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Ideias em Ação, promovido pelo Instituto Lopes Brasil de Desenvolvimento Humano, em comemoração aos nossos 17 anos. Estou aqui novamente com o CEO do Instituto e Master Coach, o Sr. Cleudo Lopes. Nosso convidado de hoje, Paulo Muro. Vamos falar hoje sobre alinhamento de sócios, um assunto bastante interessante. Paulo Muro é sócio da Extrato Desenvolvimento de Indivíduos e Organizações, atua na facilitação de alinhamento de sócios, sucessão, desenvolvimento da governança, na maturidade da gestão de empresas e no apoio ao pensamento estratégico dos negócios. Criou e conduz o programa Prisma, mentoria para a ressignificação da atuação profissional. É mestre em administração e titular da cadeira de número 7 da Academia Brasileira Rotária de Letras do Paraná, a BROL-PR. Então quer dizer que o senhor também é escritor, também. Fazendo parte da Academia de Letras, né? Gosto de escrever também. Conta um pouquinho para a gente, Paulo, da sua trajetória profissional, como é que você chegou até o nível de consultor. Muito bem. Bom, primeiro eu queria agradecer então a oportunidade de estar aqui com vocês, dar os parabéns aí para vocês que estão conduzindo esse canal, que pelo que eu vi aí o número de inscritos, né, está crescendo rapidamente, isso é muito bom. Obrigado. Né? Então você, Fernando, que está coordenando aí os diálogos, o Cleudo, que eu já conheço bastante, conheço o trabalho dele com desenvolvimento humano, o trabalho de coach, né? E então, parabéns aí a vocês aí pela iniciativa e pelo trabalho que vem desenvolvendo, né? Então eu já estou desde 2009 que eu vim para Curitiba, que eu tenho trabalhado com esse tema, né, de consultoria na área de empresas familiares. É um segmento do mercado que eu considero extremamente importante, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista social, do ponto de vista da estrutura de como funciona o mercado no Brasil, né? Então, defendo muito que isso precisa se fortalecer, se profissionalizar. Né? E existe um número muito grande de empresas familiares no Brasil, Sim, né? O número é significativo, não tem esse número agora aqui, né? Esse número, inclusive, conforme a fonte, ele varia muito. Um pouco. Varia muito, a gente teve aqui, um tempo atrás, uma entrevista com a Tatiana, que também é especialista da área de consultoria de empresas familiares. Ela citou entre 60 e 80, dependendo da... Você vê a margem. Mas é grande, né? Ou seja, acima de 50%, sim, ou seja, bem... Emprega muita expressivo. gente, né? Sim. E tem uma importância muito grande no desenvolvimento regional, né, no país, né? E você perguntou da minha carreira, né? Eu trabalhei bastante tempo como executivo, inicialmente na área de sistemas, desenvolvimento de sistemas. Trabalhei em banco, um pouco na indústria. E a minha principal empresa que eu trabalhei bastante tempo foi a Tecnologia Bancária, que é a empresa que administra o Banco 24 Horas, é proprietária da rede Banco 24 Horas, né? E lá iniciei na área de tecnologia, depois passei pelas áreas de produto, marketing, operações, qualidade, implantei lá, desenvolvi o início da área de qualidade, processos. E no último tempo que eu estive lá, eu trabalhava na assessoria dos instrumentos de governança. Eu respondia ao conselho, né? E ali foi que me interessou estudar governança, né? Quando eu vim para Curitiba, eu quis sair dessa vida empresarial, de executivo, né? E também sair de São Paulo. Eu mudei para Curitiba buscando uma cidade mais... Qualidade de vida. Buscando qualidade de vida numa cidade menos estressante, aí, como era menos São Paulo, agitado. como é São Paulo, né? E aí, essa coisa da empresa menor, essa empresa, mesmo que não seja familiar, que ela é composta de sócios, né? A empresa limitada, de médio porte, né? E as empresas familiares, isso me despertou interesse. Fiz as formações, fiz 3 formações no IBGC. Quando eu cheguei em Curitiba, em 2009, né? 2008 foi aquele ano de transição. Em 2009 eu fiz um mestrado em estratégia na PUC. Sim. Né? E assim, de lá para cá, eu venho me dedicando a esse trabalho com empresas familiares. Né? Muito interessante.
E vocês se conheceram, porque vocês trabalharam em instituições financeiras, né? Você também trabalhou no banco. Sim. E você trabalhou no banco 24 horas. Banco 24 horas, o sistema 24 horas, né? Então tem aí uma coincidência. Mas vocês conheceram como? Mas não foi lá que a gente se conheceu, né? Nós nos conhecemos atuando já na área que atuamos hoje. Eu fui a um curso de uma colega que estava desenvolvendo, apresentando um método na área do desenvolvimento humano. E encontrei o Paulo lá e a esposa dele. E nós nos alinhamos em valores, conversamos sobre isso, né? Sobre as razões pela qual nós fazíamos aquilo que ele já fazia com a esposa dele, com a Meire. E me identifiquei com o Paulo e passamos a nos encontrar de vez em quando em alguns eventos desse tipo. Convidei ele para ir conhecer o meu clube de Rotary. E em pouco tempo ele se tornou rotariano, já foi presidente do clube que eu frequento. Ele é seu convidado de Rotary. Exatamente, ele é meu padrinho. Ele é meu afilhado no Rotary Club. Sim. Já foi presidente, fez uma bela gestão e nós temos aí alguns trabalhos que ele me apoiou, alguma apresentação que eu procuro fazer dele também pelo trabalho dele, que eu acredito e confio muito no caráter, na competência e no comprometimento do Paulo. O Paulo é uma pessoa de caráter, competente e comprometido com o que ele faz, sempre de uma maneira muito visível, perceptível. Sim. O que combina bem comigo também, né? Porque eu também sou assim, às vezes até excessivo, me angustio um pouco para poder me preparar para entregar o melhor daquilo. E eu percebo esse mesmo comportamento no Paulo. Então isso nos aproximou, Sim. Somos amigos, de vez em quando saímos para jantar, para tomar vinho. Ele é um excelente mestre cuca. Chefe de cozinha também. Já me convidou para a casa dele, já fez lá um delicioso jantar. Alguns deliciosos jantares. Enfim, somos amigos, fazemos o que amamos fazer, né, Paulo? E estamos felizes fazendo o que fazemos e temos muita confiança um no outro. Então, como a ideia do Instituto Lopes Brasil, ao comemorar os 17 anos do Instituto, era assim, trazer as pessoas que de alguma forma nos apoiaram nisso, têm nos apoiado, o Paulo era uma das pessoas que precisava estar aqui. Com certeza. Então, por isso que a gente o convidou e estou muito feliz por essa oportunidade, Paulo. Eu sou muito grato aí pelas suas palavras e por essa oportunidade de estar aqui hoje aí, conversando com vocês. E nós agradecemos. Você citou há pouco sobre o crescimento do canal. Na verdade, eu acredito que esse crescimento se deve justamente pelas pessoas que estão vindo falar conosco, né? A representatividade que elas têm, o conhecimento de qualidade, que é o que a gente quer colocar para as pessoas, trazer conhecimento realmente que seja aplicável e que seja de alto nível, né? Sim, vocês começaram com a régua já alta. Porque as nossas relações têm essa régua alta, muito bom, né? Então acho que bom. Isso é natural. Bom, mas falando um pouquinho então sobre o alinhamento societário, no processo de desenvolvimento de uma empresa, como é que se encaixa o alinhamento de sócios? Em que momento que isso começa? Qual a importância? Qual a finalidade? Só para o pessoal que está nos assistindo entender um pouquinho do assunto. Perfeito. Quando eu comecei a mexer com isso, né, na realidade, não era o alinhamento de sócios que eu estava me dedicando, era o apoio a construir um acordo de sócio, que é um instrumento muito comum na governança. Sim. Né? E eu vi que faltava alguma coisa. Né? Então, aqui esclarecendo um pouquinho essa diferença, né, a empresa tem um contrato social, que é um documento público, Sim. então necessariamente deve ser registrado em cartório, que constitui a empresa. O processo jurídico do contrato social. E aquilo, por ser público, eu defendo a ideia que você põe o mínimo necessário que o Código Civil exige para que a empresa seja aberta ali. Sim. Todo o restante que os sócios combinam, mas que não interessa ser público, você põe num segundo contrato, que é esse acordo de sócios. Perfeito. E não deve registrá-lo, né? Porque registrar um contrato, muita gente pensa que isso dá um valor para o contrato, dá uma força para o contrato. Não. Né? O que registrar o contrato num cartório representa torná-lo público. Qualquer pessoa pode ir ao cartório e obter uma cópia desse contrato. Então, o contrato social,
ele constitui a organização. Ele diz os objetivos organizacionais, ele diz ali a composição de societária, os percentuais de cotas, né? Endereço, etc. Né? Perfeito. E o acordo de sócio é o que os sócios estão combinando, como será a dinâmica dessa organização. E quando eu comecei a trabalhar com isso, eu vi que faltava alguma coisa que não é tão racional, tão frio como um contrato. Sim. Mas é o que tem a ver com as relações. Relações humanas. As relações humanas. Principalmente quando nós estamos falando que esses sócios são familiares. Quando é uma empresa familiar, sim. Pai e filho, primos, irmãos. Como que se dá esse relacionamento? E uma preocupação que nós temos nos nossos trabalhos, não só no alinhamento, com todos, são as relações. O nosso trabalho é baseado na antroposofia, que é uma linha de pensamento que põe o ser humano no centro das questões, da atenção. Né? Sim. Então, nós cuidamos muito desse aspecto. Né? E faltava isso, né, nos trabalhos que você estava vendo. Foi quando a gente começou a se dedicar um pouquinho a estruturar essa ideia do alinhamento de sócio, esse entendimento pessoal que deve ocorrer antes de ir para um contrato. E eu costumo até dizer assim, né, principalmente quando é familiar, né, às vezes nem precisa fazer o acordo, porque está tão bem alinhadinho, a pessoa se entende tão bem e tal. Né? Tem empresas que já têm esse acordo, é fácil, né? Ele é tácito, né? Tácito, sim. E não tem assim a ver com mediação de conflitos, não, né? Ou seja, ou tem mediação, tem também. Tem um pouquinho, sim. Dependendo da situação. Eu sou mediador de conflitos, tenho essa formação também. Embora não tenha atuado exclusivamente como mediador. Mas isso está dentro do trabalho, assim como também o aconselhamento biográfico, que eu também não tenho atuado como aconselhador biográfico, mas ele está dentro de todos esses trabalhos. O que acontece, assim, a chamada a escala do conflito, né, são 9 etapas. Né? A primeira etapa é uma coisa muito leve e a última etapa que a coisa desandou de vez, né? Às vezes essas etapas elas acontecem muito rápido, né? É isso, né? O conflito escala, né? As 3 primeiras etapas dessa escala, né, podem ser resolvidas pela própria pessoa, os próprios conflitantes. Né? Os 3 intermediários, né, já requer alguém ajudando, uma conversa ali, alguém ajudando. E os 3 últimos níveis ali dessa escalada, né, já precisa um profissional especializado para conseguir reverter. Então, não é difícil que esse trabalho de alinhamento, quando é buscado, é porque já tem um conflito. Geralmente. Ou potencial, ou ele já se manifesta. Mas, naturalmente, nos 3 primeiros degraus. Porque quando ele já está adiantado, não dá para se alinhar. Então, é necessário, primeiro, fazer um trabalho de mediação para depois fazer um alinhamento. Entendeu? Longe de ser exatamente isso, dentro das abordagens de coaching, né, quando a gente é convidado a apresentar uma proposta de trabalho para melhorar a performance de um time, a gente usa uma estrutura no coaching que tem aí 5 passos. A primeira delas, inclusive, num determinado momento, você me ajudou na preparação de uma apresentação, que é assim, o primeiro passo é o que nós queremos como time, né? Atendimento dos nossos valores. Quais são os valores que nós, como time dessa organização, dessa sociedade, queremos? Então, ali, respeitados os valores da organização, os meus valores pessoais. Aí abre-se uma discussão para ver se é a segunda fase. Essa discussão vamos então ver o que não está aqui, que a gente poderia alinhar, estruturar para poder seguir para frente para atender aquele objetivo inicial. Passo seguinte, definição das normas, de como isso vai funcionar, seria a construção de um acordo, de como isso ia funcionar.
E a quarta fase é a operacionalização. Porque toda a sociedade, o ideal de uma sociedade, quando ela está sendo constituída e quando ela está sendo preparada para dar início, é que ela tenha a previsão de que um dia ela poderá terminar também. Então, é a fase quinta, que é a fase do encerramento, que é o journey, encerramento, né? E quando isso é feito dentro de uma estrutura como a que eu conheço, que o Paulo trabalha, esse encerramento acaba acontecendo de uma maneira mais tranquila. Não precisa ir a umas vias judiciais, por exemplo, né? Então, você falou uma coisa interessante aí. Às vezes, nesse trabalho de alinhamento, a gente, eu diria que não é às vezes, é comum, a gente vê necessidade de certos desenvolvimentos. Às vezes, cursos, realmente falta, às vezes, algum conhecimento. Mas, em outras situações, o trabalho de coach é importante, porque nós estamos falando de relações de pessoas. Sim. Né? E a pessoa se preparar, resolver certas questões, o caminho ideal é o coach. Né? É o trabalho de resolver uma dificuldade, ajudar a pessoa a superar uma dificuldade que está afetando o relacionamento com os demais sócios. E que vai afetar os resultados do negócio lá na frente. E nesse caso, não só com os demais sócios, às vezes com outras pessoas que trabalham na organização. Né? Então, é muito comum identificarmos e sugerir que a pessoa busque outras especialidades. Entre elas, e a mais comum talvez, é coach. Né? Como também, às vezes, psicólogo para fazer terapia. Ou até mesmo a mentoria também, dependendo de se for desenvolvimento de alguma habilidade específica, né? A mentoria também acontece quando falta ali alguma coisa mais técnica. Sim. Então, buscar um mentor que conheça melhor aquilo, né? A mentoria ajuda bem nesse aspecto mais técnico. O alinhamento ele é um trabalho em grupo, porque na verdade você está alinhando sócios, né? Seja um grupo, mas existe também uma questão de desenvolvimento pessoal, ali, individual, dependendo da situação, né? Isso, que aí cabe bem o trabalho de coach. Sim. Né? Individual, também o coach coletivo, né? Mas é mais claro. E aí o papel existe é muito comum, perdão, não é que é muito comum, é mais recomendável que o profissional que vem fazer esse trabalho seja de fora, né? Seja externo. Isso já é reconhecido como vantajoso, por exemplo, que o profissional que vem fazer o trabalho de coaching seja alguém de fora, porque ele não tem os vícios e não tem aquelas relações de aproximação com alguém que eventualmente precisa fazer uma correção. Eu fiz um trabalho numa empresa aqui em Curitiba, que nós tínhamos um profissional de origem latina e ele tinha um resultado muito ruim na área dele. Mas ele tinha um contrato e a empresa precisava encontrar uma forma de deixar claro para ele que os resultados que a empresa estava tendo estavam sendo afetados por uma deficiência de competência dele. E ele não admitia isso de jeito nenhum. Então, dentro de um processo de coaching que a gente desenvolveu nessa empresa, a gente conseguiu fazer um mapeamento, apresentar os dados e fazer essa pessoa mudar de comportamento. Ele mudou temporariamente e depois de algum tempo eu o encontrei na rua, ele falou, me demiti lá da empresa. Eu fiquei feliz pela empresa e por ele, porque ele realmente não tinha condições de performar, porque ele não reconhecia que precisava desenvolver algumas competências e até alguns comportamentos também. Porque esse é um trabalho que o coaching faz, né? O coaching... depende do comprometimento da pessoa querer, né? Se a pessoa não quer, qualquer coisa na vida depende que o outro queira, né? É muito comum, a gente quando vai fazer um trabalho de coaching, a pessoa fala assim, não sabe meu chefe, não sabe o controle, não sabe... E reclamar das outras pessoas. E aí a pergunta que a gente faz é assim, mas o que você não me contou ainda, que se você me contar, eu vou dizer que você tem um problema de relacionamento com aquela pessoa. Então, porque essa é uma coisa que, às vezes, a pessoa tem o hábito de reclamar, né? Não, porque a empresa não me dá oportunidade, não sei o quê. Bom, mas e quando te deu oportunidade? Você entregou os resultados que você, né, se comprometeu? O trabalho de coach, né, eu diria assim, ele precisa ser feito por uma pessoa que não tenha muita proximidade.
vamos dizer, no máximo, assim, é um conhecido, mas não pode ir além disso, porque você vai entrar em aspectos pessoais. O de alinhamento não é muito diferente disso, né? Também, porque se você não puder ter uma postura imparcial num processo de alinhamento de sócios, fica um pouco difícil, né? Tem que ter uma equidistância ali, né? E outra questão, assim, do que você estava falando, né, que o cara se demitiu da empresa, da mesma forma que você fala assim, olha, nós vamos fazer um trabalho de coach para resolver uma questão lá. E pode ser que a solução é você sair de lá, né? Né? É a melhor solução, né? E o alinhamento é a mesma coisa, né? Você tem uma situação que o alinhamento é impossível. Ou seja, é impraticável se manter, né? Eu tenho um exemplo disso aí, uma situação real, né? Os sócios, para você ter uma ideia, eu acho que eles eram 4 ou 5 sócios, né? Um dos sócios que realmente era o que diferenciava ali do grupo, ele conheceu os outros sócios, exceto um deles, os demais, no dia de assinar o contrato. Quer dizer, se deu certo em algum momento, foi coincidência, né? Então, você vê que nós estamos falando de alinhamento, né? Como que eu vou casar com uma mulher que eu não namorei antes? Eu preciso conhecer para ver se aquilo dá certo. A sociedade é parecida. Eu preciso ver se aquele cara, eu quero ser sócio dele, né? E aí, a situação era mais ou menos o seguinte. Esse cara tinha uma visão de ser um homem de negócios. Ele queria ter participações em coisas diferentes, fora do país, inclusive, né? E os outros, 2 deles, a sociedade era uma forma de emprego, né, deles próprios. Então, a reclamação assim, não, eles queriam que aquele outro cumprisse o horário de trabalho. Entre as 8, sai ao meio-dia para almoçar, volta às 1h30, sai às 5h30, né? Não, o cara, para ser empregado, eu vou ser empregado em uma grande empresa, ser executivo. Eu estou aqui para fazer negócio, então sai, viaja. São visões opostas, praticamente. E assim, eles não se entendiam, né? Eu vi que ali seria muito difícil, não só por isso, claro, outras coisas, né? Não demorou muito tempo, esse cara saiu da sociedade. Por quê? Não tinha a ver uma coisa com a outra ali, né? Então precisa ter uma afinidade, né? Talvez a palavra que se encaixa bem nesse assunto de alinhamento é afinidade. Existe afinidade entre esses sócios? Sim. Sabe? Eu faço essa pergunta aqui para os seus ouvintes aí, né? Você conhece o seu sócio? Você conhece mesmo o teu sócio? Sabe quais são o que é importante para eles? O que eu vejo, assim, me parece, né, que uma das questões super importantes do alinhamento dos sócios é um alinhamento de valores. Sim. O que é importante para cada um, né? Porque todos nós, seres humanos, elegemos naturalmente valores pessoais que a gente busca satisfazer através da família, do trabalho, da profissão, do negócio, da empresa. A gente está buscando satisfazer alguma coisa que às vezes vai além do dinheiro. Na verdade, o dinheiro é um valor meio para você satisfazer. Às vezes a realização subjetiva de algo, né? E aí que sai da questão objetiva, são coisas subjetivas e por isso é tão sutil e precisa, às vezes, muitas vezes, de ajuda de um consultor para identificar todas essas diferenças de valores. Mas eu vejo isso, me parece então que é alguma questão que passa pelo alinhamento de valores entre sócios, que não precisam ser valores, crenças. Princípios, crenças. Não quer dizer que precisam ser os mesmos, exato, mas precisam ser compatíveis. Perfeito. Né? Então, veja bem, né? Você falou do trabalho, do dinheiro, né? O dinheiro tem uma importância muito relativa no processo, né? Então, vamos pensar na empresa, né, como um ambiente de trabalho. Não importa se somos sócios, somos proprietários da empresa, ou se somos um empregado da empresa. Então, aqui eu diferencio do sócio investidor. Ele não trabalha na empresa, ele só é o investidor. Não é desse sócio que nós estamos falando. Tá. Né? Então, por que as pessoas trabalham? Eu costumo dizer que a empresa onde se trabalha, ela é uma arena da nossa manifestação no mundo. Interessante. Isso é muito mais importante que ganhar dinheiro. Né? Nós, falando aqui assim rapidamente de um conceito, nós temos pensando assim, 4 dimensões humanas, né? Numa primeira dimensão, é uma dimensão material,
Nós precisamos de bens materiais. Satisfação. Né? De roupa, Necessidade. de segurança, de comida, de moradia, de serviços. E isso se satisfaz por meio de dinheiro. Sim. Então, uma parte minha vai buscar uma atividade para ganhar um dinheiro para cobrir isso. Mas é uma pequena parte. Sim. Uma segunda parte, nossa, necessita de ritmos, necessita de atividades, necessita administrar ciclos. E é essa dimensão que ela busca manifestar-se no mundo, manifestar suas habilidades. Então, eu preciso encontrar um lugar que aquilo que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, seja possível realizar. Que interessante. Né? Aquilo me dá uma satisfação. Você já reparou que a gente fala assim, pô, né? Isso me faz eu sentir vivo. Sim. É esse campo que é o campo que nos faz sentir vivo, tanto biologicamente falando, como nessa forma simbólica. Né? Uma terceira dimensão é a dimensão que nos faz, talvez a palavra não nos faz, nós necessitamos estar integrado em grupos, estar em ambiente onde sentimos que pertencemos àquilo. Que é uma sentimento conexão, que é uma conexão, que é a conexão. Sentido de pertencimento. Pertencimento, reconhecimento. Sim. Né? Sim. E uma quarta dimensão é a necessidade que nós temos de nos identificar com aquilo. Então, com a organização, com a atividade, com o produto. Né? Então, se você, por exemplo, é um ativista de alimentação, aí, não come carne, é um vegetariano e tal, você nunca vai poder trabalhar numa empresa de frigorífico, uma Sadia da vida e tal. Né? Não dá para ser, porque você não se identifica com aquilo. Né? Verdade. Ou então você é um desarmamentista tal, e vai trabalhar numa indústria bélica. Não dá certo. Né? Então, é a identificação. Né? Então, o trabalho ele tem uma amplitude muito maior do que ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é até pequeno lá. Sim. Tá? E uma prova disso, assim, pessoas que não precisam trabalhar para ganhar dinheiro. Pessoas que são ricas por herança, Sim. por loteria, sei lá, já fizeram tal. Eles vão buscar alguma atividade, senão entra em depressão. Sim. Sabe, estou inútil na vida. Algo que ele se identifique, que ele se realize, como você falou. Sim. Muito interessante sua explicação desses 4 níveis. Realmente, isso deixa bem claro como é importante a pessoa fazer uma reflexão do porquê que ela está naquele trabalho, por exemplo, e se isso está satisfazendo os valores dela nesses níveis que você fala, né, Cleo? Quando uma pessoa tem um problema na empresa, né, e a empresa, para resolver o seu problema, dá um aumento de salário, né? Vamos pôr entre aspas, ele resolve esse problema por 3 meses. Porque o problema não é o salário. Uma vez que tem um salário ou uma remuneração de outra forma que satisfaça essas necessidades, né, o que precisa é a pessoa sentir que ela tem espaço para fazer o que ela sabe, que ela é reconhecida, que ela é valorizada no ambiente de trabalho. Né? Então, não adianta dinheiro. O dinheiro resolve por curto prazo. Sim. Na verdade, quando as empresas... tem estatísticas que comprovam isso, né? Que quando as empresas usam como uma forma de satisfazer aquilo que pode agradar o funcionário na forma de dinheiro e não na forma de respeito, as coisas não funcionam, né? Porque primeiro as pessoas saem das empresas não propriamente por causa da empresa, mas saem por causa de questões de relacionamento com as pessoas, e não é só pela questão do dinheiro, né? Se uma empresa colocar um funcionário para trabalhar numa função muito aquém das suas capacidades e habilidades, isso se caracteriza assédio moral. Uhum. Porque o cara é muito mais preparado, né? E aí é uma forma de assediar moralmente. Né? Mas você sabe que
Eu acho que isso é uma grande importância das empresas definirem bem os seus próprios valores. A empresa, né? O conjunto de sócios, inclusive, quando organiza a empresa, pensar o que essa empresa defende, como que ela vai tratar os funcionários, quais são os valores que não vão abrir mão, né? Vamos falar assim, que vão perseguir. E isso é importante para quem vai querer fazer parte dessa empresa, inclusive, porque uma visão que às vezes as pessoas não têm é que você também escolhe onde você vai trabalhar. Sim. Né? Tem opções. Então, se por acaso os valores daquela empresa não estão associados aos seus, aquela empresa não serve para você. Agora, é importante que a empresa coloque os valores dela bem claros e que siga os valores, né? Assim a pessoa também pode entrar com os dela. Tem uma consistência também, né? Quer dizer, ela declara aqueles valores e pratica. E pratica. Né? Pratica. Não é só no papel. Sim. Que os valores não sejam apenas uma lista de nomes colocados numa parede lá, e sim aquilo que é percebido na convivência, no dia a dia entre as pessoas e no sistema de produção e no sistema de relação com os clientes também, né? Isso é verdade. E no seu trabalho de alinhamento dos sócios, você passa por isso, pelo alinhamento de valores. Passa. A gente passa pelo histórico da empresa, a gente faz como fosse uma biografia da empresa, né? A linha do tempo. A gente identifica nessa linha do tempo os momentos relevantes, os momentos marcantes na história. Interessante, você vai até na linha do tempo, você busca o histórico, isso é importante, não ignorar o histórico. Faz um trabalho com envolvidos e às vezes não só os sócios nesse momento, né, nessa parte do trabalho, às vezes a gente envolve outras pessoas, alguns funcionários. Essa mesma abordagem a gente usa também em sucessão e envolve familiares que não estão na empresa, né? Então, você passa a ter uma visão e começar a reconhecer aquilo que a gente fala, como que nós chegamos aqui? Pô, sabe, então as guerras que nós lutamos. E as várias versões, né? Tá os tombos que nós tomamos, mas também tá as levantadas depois do tombo, né? A força que a gente tinha para superar determinadas, né? Então você traz isso para o presente. Então tem aqui se apoderar desse legado, né? Que eu me apodero dessa realidade histórica da empresa. Sim. Né? E aí a gente faz uma visão de futuro, né? E aqui eu tenho uma coisa que eu vejo assim, eu considero uma semântica um pouco equivocada, né? Você pergunta assim para o empresário, né? Qual é a sua visão de futuro? Ele fala, não, é ser líder ou ser o vice-líder no mercado. Putz, cara, isso para mim não é a visão de futuro. Isso é o posicionamento que você vai ter, que você quer ter no futuro. Sim. Mas como você entende que estará o futuro do ponto de vista do mercado que você atua? Do seu negócio, daquilo que você faz, do contexto que você atua, etc. Né? Então, imagina um empresário de um restaurante, né? Fala, olha, no futuro as pessoas vão estar comendo mais fora de casa, muito no comércio, então eu vou, né, ter que me adequar porque o meu restaurante está atendendo mais para a refeição de lazer, de comemorações. Então eu vou ter que... eu tenho essa visão, né, que no futuro vai ser muito mais. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, estou fazendo aqui uma analogia. Projetando. Então, agora eu vou ter uma posição de futuro. Eu vou querer ser, na minha região aqui, o principal restaurante comercial. Então, agora sim, eu tenho um objetivo e eu vou agir estrategicamente para que esse objetivo seja alcançado. Né? Em cima desse objetivo, eu posso estar alinhando pessoas, nesse caso não só sócios, mas pessoas que trabalham, em torno desse objetivo. Né? Olha, nosso objetivo é transformar esse restaurante, que hoje é muito mais de festa, né, de comemorações, um restaurante mais sofisticado e tal, para a gente trazer para um restaurante mais comercial. E nós vamos discutir em que nível, vai ser um quilinho ou vai ser para um nível um pouco mais alto. Nós vamos determinar um posicionamento, né, e vamos trabalhar. Então, eu tenho uma visão de futuro e me posiciono em relação a ele. E aí eu tenho que alinhar as pessoas. Está todo mundo concordando? Todo mundo está com a mesma visão? Nossa visão está alinhada? Isso é um grande motivador, né? Você ter os funcionários terem a visão
e compartilharem da visão. Isso é o que realmente motiva o funcionário, né, também. Agora você pensa, se os sócios não estão alinhados, funcionário nenhum vai estar alinhado, sabe? Isso é uma coisa que eu, a partir da minha vida prática mesmo, como gerente de banco e tal, vi empresas desaparecerem e vi empresas prosperarem, porque às vezes confunde missão com visão, né? E a visão é aquilo que está lá na frente e não é o dia a dia que você faz através da sua missão. Qual que é a minha missão? Aí eu sou um restaurante que sirvo comida deliver. Bom, mas agora as pessoas estão vindo, não querem mais levar comida para casa, querem vir para o restaurante. E lá no futuro vai acontecer isso. Então eu tenho que me preparar para isso, né? Sim. E o contrário também. Poderia, no tempo da pandemia, por exemplo, o restaurante que não se preparou para entregar a comida na casa das pessoas, ou então para estar à disposição para alguém vir retirar, teve problema, né? Então, é essa questão da visão. A visão é alguma coisa que o empresário enxerga com os olhos da mente, né? Boa. Né? Eu gosto muito dessa metáfora. Muito boa. Né? Gosto demais dessa metáfora. A visão é algo que o empresário, aquela pessoa que ele enxerga com os olhos da mente. Ninguém viu aquilo, mas ele viu. E aí ele fala assim, não, eu tenho evidências para concluir que no futuro a minha empresa, da forma como ela está, ela não sobreviverá. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos conversar, vamos fazer um alinhamento de sócios. Vamos conversar, um consultor fala assim, o que eu preciso fazer? Porque a visão gira em torno de algo que é no futuro. E a missão gira em torno daquilo que você tem que fazer no presente. Então, é muito importante ter a visão. E é muito importante estar atento. O Howard Schultz, da Starbucks, ele desenvolveu a missão dele assim, eu quero construir um lugar onde as pessoas queiram ir para tomar café. E você viu o que virou a Starbucks aí, né? Um ambiente aconchegante para tomar café. Então, eu quero construir um lugar onde as pessoas queiram ir para tomar café. E ele teve essa visão visitando a Itália. Ele foi lá na Itália e ele, naqueles cafés da Itália lá, décadas atrás, ele falou, cara, como isso aqui é maravilhoso. Eu quero levar isso para os Estados Unidos. E esse modelo foi copiado. Hoje tem redes de café pelo mundo todo. Mas veja você a importância da visão e de você construir um alinhamento, né? Alguma coisa assim. Lembrando-se que você não pode esquecer de que a sua visão, você não vai realizar ela se você continuar fazendo as coisas que você faz no dia a dia. Você tem que fazer alguma coisa para surpreender, né? Primeiro você tem que ter a visão, né? E aí... De direcionar suas ações, como você falou, o seu plano para ir em busca dessa visão. E aí preparar os sócios, né? Por exemplo, uma empresa preparar os sócios e falar o seguinte, olha, nós vamos ter que investir mais agora aqui para mudar alguma coisa que temos que mudar. Seria isso, Paulo? Quando a gente fala do alinhamento de sócios, né, tem essa visão que eu trouxe aqui no começo, assim, de ser uma visão geral, né? Essa identificação um com o outro, uma visão geral. Mas também existe momentos, principalmente quando está se fazendo o pensamento estratégico, não, de determinado tópico, né? Então, vão nos alinhar em relação a tal questão, né? Então, em relação à visão, por exemplo. Ou seja, nós temos um bom alinhamento como pessoas, a gente se entende, a gente se conhece e tal, mas em relação à visão nós não estamos alinhados. Então, às vezes o trabalho é focado num item específico, ou em alguns itens específicos, né? Então, também tem essa situação. Essa discussão estratégica, né? Eu costumo dizer assim, existem 3 abordagens estratégicas, né? de 3 campos da discussão estratégica. Uma é a estratégia de sócios ou de família, né? Qual é a estratégia de nós como sócios? Esquece o negócio, como sócios, né? Ou como família. Nós podemos pensar assim em diversificar, vamos ser sócios de várias coisas diferentes, vamos ter participações em outras coisas, tal. Ou não, vamos colocar tudo no mesmo empresa, fazer ela forte, maior, né? Então, essa é uma discussão de estratégias de quem está investindo no negócio. Depois tem a estratégia, que é o que a gente ouve sempre falar, né? O posicionamento de mercado, de produto, né? Portfólios, e a estratégia de atuação da empresa. E tem uma terceira, que é a estratégia de gestão. Porque
Não parece, mas aí tem muita divergência entre sócios de qual é o estilo de gestão. Se você tem um sócio mais centralizador, você tem um sócio mais modelador, estilos né? Isso também precisa acertar, né? E não estamos falando de funções, estamos falando de estilos, né? Então, a estratégia de gestão. Então, por exemplo, tive conversando isso esses dias com uma pessoa, né? Me chama a atenção que as empresas grandes, que elas podem ter especialistas no seu quadro de executivos, de funcionários, elas contratam muito mais consultores do que as empresas menores, empresas familiares, que elas não têm porte, às vezes, para ter um determinado especialista. Sim. E elas não contratam. Então, essa é uma decisão de modo de gestão. Vamos focar no que é o nosso negócio e ter pessoas relativas ao core do negócio. Tudo que for apoio, tudo que for complementar, sim, nós vamos contratar de fora. Né? Porque eu consigo trazer conhecimento, inteligência para dentro da empresa sem precisar ter isso no quadro. Sim. Né? Trazer conhecimento para dentro da empresa significa alterar o conhecimento que você tem e elevar o nível de conhecimento das pessoas que... Então, a empresa que tem menos dificuldade de ter isso dentro da empresa, que são as menores, elas também são as que menos contratam consultoria. Sim. As grandes que têm isso são as que mais contratam. Isso parece, para mim, paradoxal. Né? E aí, às vezes, tem discussão entre sócios, tem essa visão diferente. Porque ele olha assim, não, eles não vão gastar dinheiro com o consultor. Sim, a hora dele custa mais caro, mas só que... Quanto vai custar não contratar? Não contratar. E se você comparar com um funcionário, né, que você tem ele fixo lá, você subutiliza... Quanto vai custar para você não contratar um coach para ter uma conversa com aquele camarada que não está performando lá, fazer as perguntas que você deve fazer para ele, dizer, tipo assim, escuta aqui, os números não mentem. Os seus resultados não são bons. E são seus esses resultados. Você cria a sua história a partir daquilo que é a sua responsabilidade e que você não faz ou aquilo que você faz. Então, eu quando fiz as formações de coaching, as primeiras que eu fiz, falava-se muito assim, o coach é alguém que faz pergunta. Bom, para mim era muito pouco. Eu falei, bom, mas é um bom começo. Mas faz a pergunta certa. Mas é um bom começo, né? Tudo bem, eu vou fazer a pergunta. Eu me lembro de um momento que eu até falei isso assim. Aliás, eu falei muitas vezes para alguns clientes meus. O que você não me contou ainda? Que se você me contar, eu vou entender qual é a questão que está te impedindo de ter esse resultado. Que Normalmente, essa vamos dizer assim, é o que ele menos quer contar, né? Olha, eu não estou aqui para polir o seu ego, né? Eu estou aqui para te ajudar, para te desafiar, para te conduzir no processo de você elevar o teu nível de realização. Tem uma estrutura dentro da programação neurolinguística que diz assim, aquilo que você não sabe, que não precisa saber, não tem importância. Você vai continuar lá naquela zona de conforto ou na zona morta. Agora, para você ter excelência e para você ter uma nova zona de conforto, que seria a segunda zona de conforto, você tem que passar por todo um caminho de fazer coisa que você não sabe fazer e de ser questionado por coisas que você não está fazendo e que você deveria fazer. E a tendência, quando a gente faz isso, às vezes a pessoa voltar para trás. Ela fala, não, eu quero voltar a ser carteiro. Não, eu quero voltar a fazer pizza só, eu não quero ser o administrador da pizzaria. Se você vê as grandes redes aí de fast food e tal, eles dão oportunidade para as pessoas entrarem na empresa, oferecem lá uma posição e ficam observando. Se a pessoa performa, ele oferece uma oportunidade de coordenador, de supervisão, etc. Essa pessoa vai crescer dentro da empresa. Mas ela vai ter que fazer coisa que ela não sabe fazer. E aí que a pessoa cresce. A oportunidade de crescimento está em fazer aquilo que você não sabe fazer. Se desafiar para fazer bem feito aquilo que você está fazendo pela primeira vez. Fazer pela terceira vez. E aí você vai para uma zona que é uma zona de, bom, agora eu sei fazer esse negócio. Aí chega uma hora que você faz aquilo de uma forma tão automática que você já nem sabe por como que você fez aquilo, né?
O Simon Sinek tem um livro que chama-se Comece pelo Porquê. Eu sou fã dele, leio os livros dele, né? E ele fala assim, comece pelo porquê, mas saiba como. Ou se você não sabe, aprenda. Porque você tem que entregar um resultado, que é o que você vai entregar. Então, comece pelo porquê, que é o coração, né? O sentimento, aquela coisa. Mas tudo bem, mas aprenda aquilo que você precisa fazer para entregar o como, é o como fazer as coisas, né? E depois para entregar aquilo que é o resultado que todo empresário, se você tem um negócio, você não vai começar um negócio só pelo coração. Você tem que começar ele e contratar a pessoa certa, contratar um consultor, contratar um coach, contratar um mentor, enfim, e buscar os melhores profissionais no mercado, né? O Howard Schultz, de novo, vou pedir para ele depois me mandar aí um bônus aí, né? Eu estou citando ele pela segunda vez aqui no meu podcast. O Howard Schultz, da Starbucks, ele fala que ele só contrata pessoas que sabem mais do que ele. Nas áreas específicas, porque é disso mesmo que Nas ele áreas precisa, né? Senão... específicas. Interessante. Vocês estão falando uma coisa que pelo que eu estou percebendo aqui, sempre a questão vem top-down, né? A questão você falou a questão da gestão, e aí os estilos diferentes de gestão e a importância de você oferecer desenvolvimento de fora para isso, que é uma das questões mais importantes. E tudo isso parte do alinhamento entre os sócios, entre o grupo diretivo da empresa, vamos dizer, né? De ter essa visão de que isso é importante e necessário. E você está falando uma coisa interessante, Cleudo, que é você oferecer isso de uma maneira positiva. Ou seja, existir um programa dentro da empresa de desenvolvimento de competências, né? Para quem queira. Eu vivi isso na Nextel, que é uma empresa de capital norte-americano, aqui no Brasil. E eles têm essa cultura de oferecer para as pessoas que eles chamavam de key people a possibilidade de desenvolvimento. E uma das coisas que eles ofereciam era um processo de coaching, mas não para resolver um problema, né? Tem gente que fala coaching para resolver problema. Isso não existe. Isso é uma visão totalmente equivocada do coaching. Equivocada. O coaching é uma ferramenta de desenvolvimento profissional, pessoal, positiva, para quem quer se desenvolver. Sim. Então, se a empresa oferece, no nível top-down, essa estrutura para um gestor, para ele desenvolver melhor o estilo de gestão dele, e falar, olha, você pode ser um gestor melhor, isso é positivo e ele adere ao processo, porque o processo de coaching também não funciona se o coachee, né, a pessoa que vai passar pelo processo, estiver comprometido com o processo, quiser fazer o processo, porque ela vai ter que se desafiar, ela vai ter que aprender coisas novas e para isso ela tem que querer. Então a empresa oferecer, tendo essa visão, e desenvolver as pessoas a capacidade a partir dessa oferta e a pessoa querer é o que faz funcionar, né? E tudo isso top-down, né? No alinhamento que vem de cima para baixo. Sim. É fundamental aí que, né, quem está na direção tem essa cabine visão de comando, né? E dentro desse alinhamento de sócios, você usa alguma metodologia? Que metodologia você usa? Um roteiro? Como que funciona, Paulo? Eu tenho um roteiro básico, né? Mas o nosso trabalho, não só no alinhamento, nos outros, a gente não tem uma receita pronta. Sim. Eu costumo dizer assim, a gente tem vários ingredientes, mas não tem a receita. Porque o nosso trabalho é bem feito... dinâmico, né? Sob a medida, né? O tailor-made, né? Nós vamos olhar a necessidade, né? E ver que dinâmicas nós vamos adotar para trabalhar. Agora, tem algumas coisas que são fundamentais. Então, por exemplo, eu sempre começo o trabalho com uma entrevista com os envolvidos. Esse é o primeiro método. Eu começo essa conversa individual e eu vou percebendo os pontos de vista, né? E é interessante porque você vê de cara você vê o que não bate, né? Cada um fala uma coisa diferente, né? Isso ajuda muito no planejamento de como eu vou conduzir. Essa linha do tempo da empresa, a gente sempre adota, tem uma dinâmica de viajar para o futuro, para trabalhar a visão de futuro, né? Sim. Também é uma coisa... Um exercício que você faz com mais frequência. Para fomentar a visão de futuro, que interessante. Porque olhando o futuro que a gente vai facilitar esse alinhamento, né? Tem também algumas dinâmicas que ajudam, assim, reconhecer habilidades que o outro tem, reconhecer resultados que o outro
traz para a empresa, né? Então, existe também essa dinâmica, né? E tem umas coisas assim interessantes que às vezes a gente pensa que se conhece, né? Então, a pessoa escreve alguma coisa assim do que ele reconhece, do que ele valoriza, tal, né? E quando a pessoa lê, surpreende, né? Puxa, tal, né? Então, eu não sabia que fulano pensava assim. né? E às vezes a pessoa fala, nem sabia que eu tinha essa habilidade, que eu tinha essa virtude aqui, né? Então, esses são mecanismos, mas isso vai variar conforme cada situação. Então, nós não adotamos aquela trilha padronizadinha, né? Porque cada cliente... variáveis, né? Não estamos trabalhando com coisas técnicas, com coisas Tem exatas. muitas questões subjetivas. Né? É subjetivo, é sutil, Sim. porque nessas relações tem muito sentimento, Sim. sobretudo quando é família, Familiar, né? sim. Tem coisa que veio lá do passado, tem mágoas, às vezes tem frustrações, tem expectativas, né? Então, você tem ferramentas que você aplica de acordo com as circunstâncias e nisso é um método dinâmico, vamos dizer, né? Isso. A gente vai adequando. E muda conforme o meio do caminho também, né? A gente faz essa parte inicial, faz um desenho, então vamos adotar essa forma, né? E no meio do caminho a gente sente que precisa mudar, a gente muda. Não tem... Adaptação do plano. Sim. O coaching funciona mais ou menos dessa forma também, né? Você tem as ferramentas, mas de acordo com as respostas do cliente, né? Ou do time que você está trabalhando, você vai adaptando qual ferramenta você vai usar, e etc, né? Sim. O alinhamento de sócio pode ter assim, uma boa similaridade com o coach de grupo. Ah, sim. Sim, com certeza. E aí, dentro daquelas fases de time lá, tem as estruturas de feedback, né? Tem checagem de resultados por processo de delegação. Isso já na questão de gestão mesmo, né? Sim, que também que faz parte também do seu trabalho, mas assim, o alinhamento só seria mais para cima e aí essa aplicação de coaching para times na gestão é que funcionaria bem, né? Um ponto que eu acho que o coach complementa bem, e eu percebo, é quando há uma dificuldade, às vezes, de alinhamento, que não tem nada a ver com valores, com princípios e tal, mas porque são gerações diferentes. Então, tem uma visão de mundo diferente, né? E num trabalho de alinhamento, a gente não tem a oportunidade de aprofundar individualmente com a pessoa para ajudá-lo a lidar com a outra geração. Então, eu estou falando tanto de quem está na geração mais nova para lidar com a geração mais velha e o inverso também, né? Então, o coach pode ajudar muito nisso. Sim. Entendeu? Você fala, olha, você está lidando com uma geração que tinha uma outra referência, né? Uma referência mais antiga. Então, você precisa saber lidar, não é dessa forma, né? Ou o inverso, né? Você está trabalhando com um pessoal jovem que está chegando agora, cheio de entusiasmo e tal. Então, você está de uma forma que causa frustrações ou causa atritos, né? Então, quando esse alinhamento é difícil, porque um dos componentes da dificuldade tem sido a diferença de gerações diferentes, eu acho que o coach ajuda bastante aí. E um dos trabalhos uma das metodologias que a gente usa, uma das abordagens, acho que seria melhor, tem várias metodologias para isso, é o fortalecimento de crenças ou o questionamento de crenças, que é uma coisa que, às vezes, a pessoa... O que é uma crença? Uma crença é uma expectativa pessoal, né? Ele é um pensamento que direciona os comportamentos das pessoas. Então, se vê um jovem, por exemplo, que foi criado e acha que ele não tem necessidade de se envolver na operação da organização, mas a empresa não tem uma posição executiva para ele, ele está lá como filho de um sócio, por exemplo, mas eu quero ser sócio também. Não é só porque eu sou... É uma crença dele. Ele fala, não, mas eu sou filho do fulano. Não, mas espera um pouquinho, mas você tem que entrar pelo processo de aprender primeiro um negócio aqui e tal. Então, quando a gente faz uma pergunta
Por que você está insatisfeito? Você pode ter duas respostas. Ou é um valor seu que não está sendo atendido, ou é uma crença que você tem de que aquilo merecia um atendimento diferente, uma resposta diferente de quem te colocou ali. Então, o porquê sempre pode vir como revelação um valor da pessoa ou uma crença da pessoa. Sim. E só um profissional, desculpa, Paulo, só para terminar esse raciocínio, porque eu acho que para que a ideia fique completa. Quando se faz a pergunta por quê, é importante que o profissional que faz esse trabalho de abordagem de coaching, ele tenha uma base. Ele seja uma pessoa com algum nível de experiência. Eu não estou falando isso em defesa da minha geração, mas eu estou falando isso é o seguinte, não dá certo uma pessoa com pouca idade interpretar e reconhecer a diferença que existe entre a revelação do que é valor e a revelação do que é uma crença. Porque pode ser uma crença que fala assim, não, eu não nasci para isso. Ou eu sou filho do fulano, então eu mereço uma posição diferente, né? Não, mas espera um pouquinho, mas a empresa não sobrevive se ela contratar pessoas assim. Então é muito importante que o profissional coach, ele tenha não só uma formação, né, ler um livro ou coisa desse tipo, ele precisa ser coach. Precisa ser um coach. Né? E para falar sobre isso, a gente ficaria um bom tempo explicando o que é ser um coach. Né? Porque... Isso que você falou aí, né, tem um sentimento, né? É assim, a pessoa manifesta um sentimento, né? E esse sentimento, a gente chama o sentimento aparente. Ele tem um outro sentimento primário que está por trás dele, né? Um exemplo, né? A pessoa, ela apresenta uma certa antipatia pelo outro, né? Então esse é o sentimento que aparece. Aí você vai estudar, qual é o sentimento primário? Pode ser um ciúmes, pode ser uma mágoa no passado, né? E por trás desse sentimento primário tem uma necessidade não atendida. Então, ali atrás tem uma necessidade de afeto, uma necessidade de só um psicólogo de valorização, de atenção. Aí só um psicólogo para conversar sobre isso, porque aí o coach nem sempre dá conta também. Eu queria completar um aspecto que nós falamos um pouco, né? Esse ambiente onde se dá a relação de sócios, quando bem alinhado, ele permite um diálogo mais franco, um diálogo onde as coisas se resolvem, né? E não só sabe aqueles elogios vazios, aquela crítica velada, vira ironia, né? Sim. Isso atrapalha. Muito. Atrapalha, né? Então, um diálogo franco, né? A conversa acontece, termina, resolve. Franco e respeitoso. Sim, respeitoso. Sim. Mas não se deixa de tratar. Sim. Eu escrevi um capítulo de um livro que fala disso daí, né? E ele está nesse livro aqui que eu trouxe para você. Opa! Dá licença. Só para alcançar. Aqui. Paulo, posso ver o título aqui, com licença. Dá licença. Vai lá. Aí é uma coletânea, né? É uma coletânea. São 15 autores, cada autor escreveu um capítulo. O capítulo que eu escrevi trata dessa conversa entre sócios. Para quem está curioso... São casos, todos, a diretriz da coordenação do livro eram casos reais, né? E é claro que o meu caso aí tem quando a gente fala assim, baseado em fatos reais, eu tive que mudar um pouquinho para não deixar... Sigilo. Mas a empresa, né, os sócios dessa empresa leram e falaram que está exatamente... Está relatado como foi. Sim, se identificaram exatamente. Né? Então, aqui é volume 1, consultoria, coleção, cases de sucesso. O Paulo Moro é um dos autores aqui. Esse livro pode ser encontrado onde, Paulo? Eu acho que ele está esgotado, né? Mas estava nas livrarias. Se alguém, por acaso, tiver interesse, fale conosco. A gente dá um jeito de encontrar o Paulo e providenciar o seu exemplar, quem se interessou. Obrigado, Paulo. Muito bom. Bom, Paulo, quero agradecer você pela presença. A gente está chegando
próximo ao final do nosso programa de hoje. Realmente um assunto muito interessante, que a gente não vai esgotar aqui numa conversa só, mas acho que a gente conseguiu sim demonstrar bastante o que é alinhamento de sócios, a importância disso para um negócio e para a realização profissional, pessoal de cada um que faz parte da empresa, inclusive, né? Mais do que simplesmente obter sucesso do negócio, o sucesso de realização de cada um, né? Cleudo, mais uma vez também agradecer, compartilhar conosco seu conhecimento na área do coaching, da mentoria. Por favor, fiquem à vontade para fazer suas considerações finais, começando pelo Paulo. Bom, eu me preocupo bastante assim, com esse ambiente de empresas, do mercado de empresas familiares, empresas limitadas também, de médio porte, né, pela importância que elas têm na economia. E uma preocupação que eu tenho visto, assim, né, falta uma maturidade na gestão dessas empresas. Né? Quer dizer, a gestão dessas empresas é muito intuitiva. Né? Os cursos, a formação no Brasil, elas não ensinam a ser empresário, elas são feitas para que as pessoas sejam empregados das empresas, sejam executivos, técnicos. Né? Então, falta uma visão mais empresarial para esse nível de empresa. Né? E isso enfraquece o mercado. Né? Então, a ferramenta, né, vamos dizer, o alinhamento de sócios como uma ferramenta de ajudar a maturidade dessa gestão, mas não é a única, é uma delas, né? Sim. Para estruturar melhor essas empresas, porque elas têm uma importância muito grande no desenvolvimento social, no desenvolvimento econômico, tanto regional como nacional, inclusive na soberania. Né? Nós estamos vendo assim muitas empresas que vão se enfraquecendo, são compradas por oligopólios. De fora. Né? E inclusive de fora. Né? Então nós vamos perdendo... A nossa cultura, a nossa... E o empresário ter uma visão mais ampla do que simplesmente a empresa dele, mas qual é o contexto social, político, econômico em que ela atua. Né? E isso fica um alerta também para as instituições de ensino, né, para que elas procurem desenvolver um pouco mais esse lado, de oferecer aos estudantes de administração, por exemplo, uma visão mais empresarial. Mais empresarial. Né? Bom, e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Torço aí para esse número que eu vi lá de inscritos no canal cresça rapidamente, né? E que vocês tenham muito sucesso aí com essa empreitada. Obrigado por contribuir conosco. Eu queria encerrar falando algo que tanta gente já falou isso que não dá nem para saber de onde que surgiu isso. O Brasil não é um país para amadores. Né? E o desafio das empresas que atuam nesse mercado no Brasil exige que se busque profissionais que questionem. Lembrando assim, os dados são sempre amigos, quando eles produzidos de maneira fidedigna, né? Então, os empresários que eventualmente estão olhando para os seus dados, ou que eventualmente não, os empresários que estão olhando para os dados das suas empresas e que não estão satisfeitos com esses dados e que a visão de futuro preocupa, lembre-se que o caminho para resolver isso é procurar especialistas, pessoas que possam realmente... auxiliar nesse processo, porque o Brasil não é um país para amadores. Esse é do Belmiro Castor. A frase é dele? Do Belmiro Castor? Inclusive, acho que ele tem um livro com esse nome. O Brasil não é para amadores. E por fim, Paulo, eu queria te agradecer. Vamos seguir em frente aí com o nosso trabalho e um pouco mais feliz por essa oportunidade que você nos deu de compartilhar não só com a gente, mas também com quem vai nos assistir, da sua experiência, das suas... E, mais uma vez, obrigado pelo livro que eu vou ler com todo carinho. Isso aí. Eu até complementaria dizendo que essa frase, o Brasil não é para amadores, ela tem um duplo sentido. Né? Tem um sentido, digamos, irônico, né? Dizer assim, não é fácil, né? Tem que ser muito bom, né? E tem um sentido que eu até diria um pouco mais positivo, que é assim, precisamos nos profissionalizar. O país não é para amadores, é para pessoas profissionais com competência. Gostei da sua observação, né? Legal. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Buscando trazer para vocês aí em casa
conhecimento de qualidade, que é o propósito da Lopes Brasil, contribuir com o propósito da sua empresa, o seu, e isso aqui nos move a fazer esse bate-papo aqui de altíssima qualidade. E assim a gente vai se despedindo. Queremos agradecer a sua audiência. Se você gostou, deixa aqui o seu like, seus comentários. Responderemos a todos na medida do possível. Compartilhe com quem você acha que pode gostar também desse conteúdo. Se inscreva no nosso canal, porque todas as quartas-feiras, às 19 horas, nós trazemos aqui um programa novo para você do Ideias em Ação, com assuntos como esse que você viu hoje. Obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Obrigado a vocês e até a próxima.